Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero aqui desejar a vocês um bom dia e convidá-los para uma meditação nessa lição número 12, que diz respeito à conduta do crente em relação à família. Então, nesta manhã, nós vamos aprender sobre qual é a conduta que nós devemos ter em relação à família. Nós que somos crentes, qual é a conduta do esposo crente, da esposa crente, dos filhos crentes em relação aos seus pais. Então eu acredito que será uma aula muito proveitosa, muito abençoada. E eu gostaria, antes de tudo, de dizer a você que a Bíblia, ela diz: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, ela pode salvar as vossas almas. Então, o pedido na palavra de Deus é que nós tenhamos o nosso coração aberto para aquilo que Ele fala conosco, que devemos receber, porque essa palavra, sendo recebida com mansidão, ela é enxertada em nosso coração. Isto é, ela vai começar a fazer parte da nossa vida. Então, como este é um assunto em relação à família, abra o teu coração, não é? Não faça deduções precipitadas antes de ouvir todo o conselho de Deus. Porque fazendo isto, o Espírito Santo, ele tem condições de entrar na nossa vida, de envolver a nossa vida com a palavra de Deus cada vez mais. Amém? Então vamos à leitura. Eu convido você para uma leitura bíblica que está em Efésios, no capítulo 5, e os versículos 21 ao 28, 21 ao 33, e depois o capítulo 6, o verso 1 ao verso 4. Ouça: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Assim, grande é este mistério,
Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Meus amados, o apóstolo Paulo, nessa parte da sua carta, da sua epístola aos Efésios, ele vai falar a família. Ele vai tratar aqui da conduta da esposa no seu lar em relação ao esposo, vai falar da conduta do esposo em relação à esposa e vai falar também da conduta dos filhos. E ele começa aqui a respeito da conduta do crente como marido. Eu não sei se todos os maridos eles estão aí me ouvindo, se eles conseguiram acordar cedo para essa aula, mas de qualquer forma aqui está a conduta do crente como o marido. Bem, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar da conduta do marido, e claro, evidentemente também da esposa, o Espírito Santo o dirige a usar um modelo de relacionamento para que ele use para ilustrar, para orientar os casais. E qual é o modelo que ele vai usar? É o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Então, quando Paulo ele compara o relacionamento entre Cristo e a Igreja, e ele aplica isso entre a mulher e o seu esposo, Paulo enaltece o casamento, né? Ao fazer essa comparação, o apóstolo Paulo ele torna a família, os relacionamentos dentro do lar, enaltecido, engrandecido. Por quê? Porque ele vai usar o melhor modelo de relacionamento, Cristo e a Igreja. Então ele começa dizendo aqui que o marido começa como líder da família. Então, dentro do casamento, o papel do marido é o líder no lar. Então, assim como Cristo é a cabeça da igreja, né? Assim como Cristo ele protege a igreja, assim como Cristo ele ampara a igreja, o papel do marido também é de liderar a sua família ou a sua casa. Há uma observação do autor que eu vou ler para você. Olha, o movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Quer dizer, o movimento feminista, eles veem nesse modelo bíblico, o modelo em que o marido é o líder do lar,
o responsável pela família, ele vê um modelo opressor. Mas ele vê um modelo opressor porque é um movimento do mundo secular. É um movimento que não leva em consideração a palavra de Deus. E quer saber de uma coisa? Nem mesmo a pessoa de Deus. Mas na Escritura não. Na Escritura, esse modelo cristão, o marido, líder no lar, ele está fundado no amor e no respeito mútuo. Então a ideia não é simplesmente um mandão, um comandante, um homem inflexível. Não. É uma liderança que envolve proteção à família, à esposa e aos filhos. E essa conduta do marido cristão, como líder, tem o amor como elemento primordial, não é? Então, essa liderança que o marido deve exercer no seu lar, ela está fundamentada no amor. No amor. É importante também nós sabermos que esta palavra, amor, na Bíblia, a palavra usada é um termo, ágape, que trata de um amor desinteressado, um amor que procura o bem da pessoa amada. É diferente da palavra eros, por exemplo, que envolve simplesmente paixão. É diferente da palavra phileo, storgio, que são palavras do grego que apresenta afeição familiar, mais inclinado para amizade. Claro que o marido deve ter afeição à esposa e à família. Mas a palavra ágape é uma palavra que envolve exatamente aquele amor que se doa, aquele amor que se dá. E é o amor com que Cristo amou a igreja. Por exemplo, observe, vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Viu? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ainda ele diz, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por quê? Porque o amor de Jesus pela igreja é o amor ágape, é o amor que se sacrifica, é o amor que se entrega, é um amor, na realidade, que quer o bem-estar da pessoa amada. Então é desta maneira. Não é o amor eros, que envolve só o lado sexual. Não. É o amor ágape. É aquele amor profundo, aquele amor divino. E diz a Bíblia que pelo Espírito Santo que nos foi dado, o amor de Deus ele está derramado em nossos corações. Então o marido deve sim praticar esse amor ágape. O marido cristão, esse é um amor que Deus pede com que o marido cristão ele exerça em relação à sua esposa. Observe, essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais. Quer dizer, esse amor ágape
ele não se contenta só em cuidar da parte material, casa e comida, em relação à esposa. É mais do que isso, olha, é igualmente o afeto, a consideração e a honra, entre outras coisas. Então, tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Está entendendo? O amor do marido em relação à esposa não pode ficar restrito às redes sociais. Esposa faz aniversário, aquele drama todo. Eu amo a minha esposa, eu não sei o que, aniversário de casamento, e põe foto, aquela conversa toda. Isso é interessante, mas esse amor ágape, ele vai além disso. Ele é no dia a dia, é perante as pessoas e também quando as pessoas não estão vendo, dentro do lar, no dia a dia de marido e mulher. Entendeu? Não é o amor das redes sociais, que via de regra são artificiais. Há exceções, mas são muito poucas. Esse amor ágape, ele é um amor real dentro do lar. Então, qual é o papel do marido crente? É justamente amar a esposa. Mas é amar como Cristo amou. O amor ágape é cuidar como Cristo morreu pela igreja, ressuscitou, cuida da igreja para ter junto a si uma igreja viva, uma igreja sem manchas, sem rugas. O marido deve cuidar da esposa para que ele tenha ao seu lado uma esposa satisfeita, feliz, uma esposa que realmente sinta-se amada e protegida. Esse é o papel do marido. Amém, maridos? Então você que está me ouvindo, é importante que você entenda que esse amor é o amor do jeito que Jesus amou. Então essas canções sertanejas, essa turma aí das baladas, esse amor é o amor eros, é o amor carnal, é o amor, na realidade, impuro, é um amor que não se dá, é um amor egocêntrico, egoísta. Esse tipo de amor Deus não quer para o seu povo. O amor do marido para com a esposa, o marido crente é o amor ágape. Bem, a conduta da mulher crente como esposa. Bem, se ao marido é pedido o amor ágape, que envolve respeito, consideração, lealdade, fidelidade, entrega e tudo mais, a mulher crente, a Bíblia pede o quê? Pede a submissão da mulher, não é? A sujeição. Na realidade, seria uma maravilha se todos nós fôssemos sujeitos um ao outro. Não é verdade? Se fôssemos. Agora, no caso da mulher cristã em relação ao marido, é uma submissão como a igreja está sujeita a Cristo. Então, olha, portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, não há nada de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja. Então, a mulher é submissão. Submissão é obediência. Mas, nesse caso aqui, é uma obediência por amor a Deus, que idealizou
né, a família, por amor a Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, e por amor ao marido. Então é uma submissão consciente. Na cultura judaica, a mulher era como mercadoria, né? Eles vendiam mulheres. Na cultura grega, a mulher já era considerada inferior. O marido tinha um domínio total e a mulher totalmente num grau de inferioridade muito grande. No Novo Testamento, a mulher cristã, primeiro, há uma igualdade, há uma dignidade, né? A diferença da mulher para o homem no Novo Testamento é na posição. Ele é o líder e ela é uma mulher que desfruta de uma liberdade em Cristo. Ela é uma ajudadora, ela é uma auxiliadora. Ele é o líder do lar. E a mulher não é uma escrava, mas ela é alguém que está do lado para ajudar, para orientar. Quando a Bíblia fala da mulher virtuosa, não uma mulher guerreira. É possível ser mulher guerreira sem ter virtudes, tá? Porque a mulher guerreira é aquela mulher que trabalha, que vai à luta. Interessante isso aí. Mas a mulher virtuosa, ela além de ir à luta, ela ama o marido, ela reverencia o marido, ela respeita o marido, ela é submissa ao marido. E essa mulher virtuosa é a mulher cristã. Por isso que não é interessante irmãs ficar se chamando de guerreira, a irmã é guerreira. Nós temos, vocês irmãs, a dignidade é muito grande, vocês são virtuosas, mulher virtuosa, entendeu? Mulher virtuosa. Mulher guerreira é termo secular. Há muitas mulheres guerreiras, mas que não têm as virtudes cristãs. Entendeu? Então, entenda, aceite a dignidade bíblica que Deus te deu. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela faz bem ao marido e não mal todos os dias da sua vida. Então, a mulher deve amar o marido e deve reverenciá-lo. O autor explica, veja, essa referência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém, não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Então, o marido é o líder no lar. Por amor, ele protege a família. A mulher é uma ajudadora, é submissa. A Bíblia diz para reverenciar o marido, no sentido do respeito. Então, uma ajudadora, ela não vai se colocar contra e também não vai desfazer o que o marido diz. Ela vai ajudá-lo, ela vai auxiliá-lo. Então, esse é o papel da mulher cristã. A Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela sustenta, ela dá alicerce à família. A tola derruba a casa com as próprias mãos. E a insubmissão, a falta de reverência. Então, a mulher não deve falar mal do marido. Você entende? E muitas, lamentavelmente, saem falando mal do marido para o Brasil inteiro, pelas redes sociais. Não deve ser assim. A mulher é uma ajudadora, tá? Agora, é evidente que esses papéis dentro do relacionamento, eles devem ser uma realidade. O marido deve cumprir o seu papel, amar, proteger, liderar, sobretudo o amor como fundamento. A mulher deve também cumprir o seu papel, estar ao lado,
ajudadora, e tudo tendo como base o amor. Por quê? Porque a família, ela é realmente uma idealização de Deus. Como se diz, é um projeto de Deus. Só que é um projeto de Deus e só dá certo se for seguido as diretrizes que Deus já estipulou. Então, se o marido é o líder no lar e a mulher é a ajudadora, isso é o que Deus idealizou. Só que Deus idealizou isso aí em amor. Então, se o marido cumprir o seu papel, a mulher terá condições de cumprir o papel dela. Entendeu? Igualmente, se a mulher cumprir o seu papel, o homem terá condições de cumprir o dele. Aí será a família idealizada por Deus. Então, amados, só palavras não resolve. Só promessas não resolve. Só aliança dourada, o nome escrito, a data, isso não resolve. O número de padrinhos, 30, 50, isso não resolve. O tamanho da casa onde vão morar, não resolve. E sabe, o que resolve é a obediência a Deus, é a palavra de Deus. Então nós crentes temos que, antes de tudo, cada um de nós, nos colocarmos no nosso lugar de servo de Deus. Tá certo? O casamento de Deus, ele é o plano, né? O plano de Deus é monogâmico, entendeu? Apenas homem e mulher, heterossexual, união pessoas do sexo diferentes, e indissolúvel. Indissolúvel quer dizer, o casamento ele não deve ser desfeito. Mas tem muita gente que é divorciado e tal, e se falar contra vai discriminar. Não, a realidade é o seguinte, o divórcio, ele é uma realidade, só que é uma realidade amarga, é um remédio amargo. Agora, qual é a razão do divórcio? Por que ele surge, por que ele tem aumentado, inclusive no meio cristão? Porque falta marido que cumpra o seu papel e também falta mulheres que cumprem o seu papel. E quando o marido não cumpre o seu papel, ou quando a mulher não cumpre o seu papel no lar, ou quando os dois não cumprem nada, está faltando o quê? Espiritualidade. Então está sobrando carnalidade. Aí não tem acordo. Sem espiritualidade, não tem fruto do Espírito, que é temperança, longanimidade, capacidade de perdoar. Entendeu? Aí não tem vida cristã. Aí no primeiro choque, o que vem lá na mente é o divórcio. Aí se divorcia, vai partir para um outro, né, relacionamento, dependendo do tribuloso, vai atribular a vida de outro, e os filhos vão sofrendo pelo caminho. Então essa realidade amarga que existe no mundo, ela não deveria fazer parte do nosso meio, mas faz. É um remédio amargo aí o divórcio, mas temos que conviver com isso, porque quando você encontra com um marido cabeça dura, né, que não aceita o que a Bíblia diz, ou com uma mulher também cabeça dura, você não tem saída. Nós pastores ficamos de mãos atadas e torcendo para dar certo, orando para dar certo, arrumando meios para justificar erros grotescos no nosso meio, que é o que a gente faz quase que sempre, quando que nós deveríamos temer a Deus. Viu? Então, observe que vida espiritual, ela deve coordenar as nossas atitudes, né, normais da nossa vida. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Então, os carnais na igreja sempre terão problema nessa área, tá? Bem, uma vez que homem e mulher se casam e geram filhos, aí tem os filhos. Então, o papel do marido e esposa em relação
aos filhos é ensiná-los. Olha aí, os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, tá? A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego noutesia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre mal e bem. Quer dizer, os pais devem ensinar, orientar os seus filhos, tá? Bem, por outro lado, diz o autor, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Então, os pais têm o dever de criar os filhos na admoestação do Senhor. Então, os pais crentes devem ensinar o filho. E ensinar o filho vai exigir, claro, amor pelo filho, vai exigir energia, muitas vezes, porém, não deve existir abuso de autoridade. O pai gritar com o filho, ameaçar o filho, exigir postura que nem ele mesmo pratica, não pode, tá? Há um trechozinho aqui que eu vou ler para você, ouça. Os filhos terão sua formação moral e espiritual com base no modelo dos pais. Uma boa liderança dentro da família abrange 3 dimensões da vida dos filhos. A primeira dimensão alcança os filhos pela instrução, isto é, refere-se ao que dizemos para os nossos filhos. A segunda dimensão é a influência, isto é, o que fazemos diante e para os filhos. A terceira dimensão é a imagem do que os pais são e mostram para os filhos no dia a dia. Ouviu? Então, nós orientamos, damos instrução, né? E nós precisamos, além da instrução, a influência perante os filhos. A influência é o que fazemos diante deles e para eles. Tá certo? E a imagem que mostramos no dia a dia. Então, você observe que a questão não é só instruir o filho. Esse é o mais fácil. Nós temos que influenciá-los. Os nossos filhos precisam nos ver orando. Precisa ouvir isso. O filho precisa ver o pai tratando a mãe com carinho. Qual é a imagem que fica na mente de uma criança vendo o pai gritando com a sua mãe? Ou vendo a mãe gritando com o pai? E as mães que conseguem colocar os filhos contra os pais? Não é verdade? Então, dar instrução faz parte, mas é a primeira dimensão. A segunda é a influência. Entendeu? O filho tem que admirar o pai. E no nosso caso, que somos crentes, eles têm que admirar a nossa postura como crentes. Eles podem até não virem a ser super crentes, mas eles vão admitir que nós vivemos a palavra de Deus. Você já pensou nisso? Não é? E a imagem nossa diante deles. Os filhos nos veem na igreja, pregando na igreja, vê cantando, regendo, dando testemunho, e aí ele te vê em casa. Como é que teu filho te vê em casa? Entendeu? Você sabia que, se for preciso, é preciso pedir desculpas ao filho?
por um erro nosso? Quando você disse coisa que não deveria? Quando você alterou a voz e você não deveria? Você sabia que depois teria que se retratar com ele, com amor? Por quê? Porque ele vai perceber que você falhou, mas ele vai ver a tua atitude de humilhação. Não adianta se mostrar para o filho infalível se você não é. Nós temos que influenciar os nossos filhos. Você já percebeu que tem pai que ele consegue levar o filho a ser corintiano, são paulino, sambista? Como é que ele consegue isso? O jeito dele, ele influencia o filho. E você sabia que tem pais crentes que não conseguem influenciar os filhos porque ele tem uma vida dupla? Ele é uma coisa na igreja e não consegue em casa ser o que é na igreja. E os filhos veem isso. E os filhos terão uma formação deturpada do que é ser crente. Sabe o que está faltando? Conversão. Como exigir dos filhos aquilo que nem nós queremos praticar? Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Ninguém nunca disse que é fácil. Mas a oração, a vida piedosa, existe exatamente para isso. Para pedir graça. Paulo diz para Timóteo: fortalecei-vos na graça que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? A realidade é que antes de agirmos, deveríamos entrar na presença de Deus. Antes de falarmos com os filhos, antes de tomarmos decisões, deveríamos ficar no altar de Deus e sair de lá cheio do Espírito Santo, cheio de uma resposta de Deus para eles. Essa é a nossa parte. Você entende? Senão é um evangelho que não é evangelho. É vida de aparência. Ninguém vai penetrar no céu assim. Nós vamos ficar arranhando as coisas de Deus. O amor exige sacrifício, renúncia. Então, pais que querem ver filhos na presença do Senhor, têm que estar na presença do Senhor. Nos dias de Moisés, Deus disse: ponde, pois, as minhas palavras no vosso coração. Primeiro põe no coração. E as intimarás a teus filhos, falando dela, da palavra de Deus, assentando-te, levantando-te. Nossos filhos estão olhando para nós. Entenderam? Quando o filho vê a mãe falando do pai na ausência do pai, falando com a vizinha, falando com a própria mãe, como é que fica isso? Que responsabilidade é essa? Onde chegaremos desse jeito? Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é ponto-chave, é ponto final. É para obedecermos a palavra por amor a Deus. É uma palavra digna de toda aceitação. Entendeu? Quer dizer, é interessante livros sobre educar filhos, é interessante orientações do psicólogo A, psicólogo B, mas os pastores, nós pastores, estamos na igreja para ensinar você a servir a Deus. Isso aí faz parte. Um dos problemas nossos é falar sobre questões familiares só em simpósios, coisas grandes, vários dias. Isso aí é no dia a dia. Falhamos em... É lamentável a nossa negligência. Entendeu? É lamentável. Então eu acho que está na hora da gente parar um pouquinho, pensar um pouquinho e servir a Deus melhor. Bem, e qual é a posição dos filhos? Os filhos, eles devem obedecer aos pais. Obedecer e reverenciar. Obedecer enquanto estiver debaixo da tutela do pai. E reverenciar a vida toda. Se o pai já estiver velho e depender do filho, o filho deve ajudá-lo.
Entendeu? Não tem essa história de, eu não posso ajudar meu pai, que a minha mulher não deixa, porque sabe como é que é. Não, reverência aos pais é a vida toda. Dependendo, precisando, devem ser ajudados, inclusive no sustento. E a Bíblia ainda diz assim, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso envolve, inclusive, essa que te vá bem, envolve também bens materiais. Olha, significa que aos que obedecerem e honrarem a seus pais, ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Beneplácito é consentimento, aprovação. Então o filho que obedece ao pai, que reverencia, Deus consente que ele seja próspero. Deus aprova a sua prosperidade. E ninguém brinca com Deus. Deus ele é poderoso. Meus amados, a grande realidade é que nós estamos longe do que Deus deseja para nós. Então, primeiro passo, aplicar esta palavra no nosso coração. Você como pai que me ouve, você como mãe, né? É o amor incondicional e ensinar os nossos filhos, ensinar as coisas de Deus, criai-os na demonstração do Senhor. Hoje muitos pais colocam na mão dos seus filhos videogames, né? Até aí é um entretenimento. Só que não verificam o conteúdo. Se tem coisa que vai ajudá-lo ou não. E às vezes tem coisa ali que vai destruí-los. Os pais não fazem isso. Entendeu? Os pais não oram pelos filhos. Sempre há exceções, claro. Os pais não dão exemplo aos seus filhos. E como não dão exemplo, não influenciam. Quando o filho cresce que se vê livre, ele vai fazer o que ele viu os outros fazendo. Os pais tropeçam na formação cristã dos filhos. Se você é um crente, se a tua mulher é crente, teus filhos têm que ter uma formação cristã. Não é deixar tudo a cargo da professora da escola dominical. A professora da escola dominical fará parte dela. E, aliás, ela também tem a sua responsabilidade no seu lar, para poder ensinar na igreja. Mas ninguém fica isento da responsabilidade pessoal para agradar a Deus. Então, se você quer lá na frente, não é agora, é lá na frente, ver o teu filho bem-sucedido, na casa de Deus, próspero, a hora é agora. Orar agora e fazer a tua parte. Pedir sabedoria a Deus, pedir graça a Deus, tá? Tirar da vida do teu filho as más influências naquilo que você pode fazer. Ir na escola, ver o que está sendo ensinado às crianças. Você vai ensinar uma coisa em casa e vai deixar o diabo tirar? Isso não. É para conversar com a professora e se tiver alguma coisa lá além do que é devido, você deve interferir. Senão é negligência. E Deus não terá o culpado por inocente. Essa sociedade que está aí fora suja, né? Maligna, rebelde. Você vai deixar essa sociedade formar o caráter do teu filho? Claro que não. Deus exige que você faça isto. Preparar o teu filho para enfrentar o diabo na escola dele, onde quer que ele andar nesse mundo sujo aí. Então nós temos que ser enérgicos, radicais e não abrir mão. E nossas igrejas têm que ser um centro de ensinamento cristão, né? Não vamos dar lugar ao diabo das nossas fileiras de ensinadores. Vamos ser crentes. Isso é uma guerra espiritual.
A guerra já está travada. Então chega de covardia. Vamos ver se essa pandemia faz a gente pensar um pouco melhor. Quantos casais que não estão brigando nessa pandemia aí? Porque não consegue ficar junto. Não é verdade? Nessa quarentena aí. Já se sabe que a violência doméstica aumentou na quarentena. Por quê? Porque na realidade muitos são felizes longe um do outro. Aí quando tem que ficar junto, vira um inferno mesmo. E as crianças assistindo tudo isso? Não, não pode. Então, esse ensino, nesta manhã, a conduta do crente em relação à família é para nós colocarmos em prática. Ah, mas eu não tenho força. Vai orar que Deus te dá força. Mas eu não consigo. Em Deus você consegue sim. Mas eu já tentei. Vai tentar de novo. Mas o meu marido, faça a tua parte. Se você fizer a tua parte e o teu marido não quiser fazer a dele, aí Deus vai cuidar dele. Entendeu? Deus interfere quando um quer servir a Deus, é fiel e o outro é negligente. Aí Deus intervém. Mas enquanto ficar os dois errando, Deus não pode fazer nada. Então se você quiser que Deus interfira no teu relacionamento, faça a tua parte. O amor é incondicional. Não, eu só vou amar se ele me amar. Não, você tem que amar. O resto Deus resolve. Aumentando o número de divórcios no meio dos cristãos. Por quê? Porque, lamentavelmente, a carnalidade está correndo solta. E muitos pastores estão aí com a boca amordaçada, com medo, preocupados em preservar algumas coisas, que eu não vou falar aqui, claro, não é? Mas que Deus nos ajude, tá certo? Então, uma palavra conclusiva para você, olha. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Meus amados, nós estamos encerrando agora. É claro que são orientações da palavra de Deus. É claro que a prática dessas orientações nos levará a enfrentar desafio, incompreensão, falta de entendimento, mas aí nós temos a oração, temos as orientações pastorais. Então ore a Deus, não se cale, não se cale, peça orientações, tenha diálogo na tua casa, converse com teu marido, converse com teu filho. Fuja do mau exemplo e Deus te dará vitória com certeza. Amém? Eu quero agradecer nesta manhã as pessoas que estão nos assistindo. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser perguntar alguma coisa, você pode fazê-lo e, havendo condições, nós respondemos aqui. Eu estou vendo lá a irmã Irini, graças a Deus, Rosimeire Lima, Priscila Michele, a Flávia, que disse para mim que estaria assistindo. Eu não vi o nome dela aqui, mas ela deve estar por aí. Deus abençoe ricamente e vamos em frente. Meus amados, à noite nós temos o nosso culto. 18 horas estaremos lá adorando a Deus presencial, tá bom?
Eu estou vendo agora a irmã Augusta Maria, graças a Deus. Deixa eu ver, quem mais? Você que ouviu essa palavra, você que entendeu, você pode dizer um amém? Amém, eu entendi, graças a Deus, glória a Deus. Não é? O Gesiel Borges assistindo. Gesiel, Deus te abençoe, Gesiel. É um prazer, uma honra ter você aí assistindo essa live. Deus te abençoe, né? Muito bom saber que você está passando por aí, ou está aí. Simone, Deus te abençoe. A irmã Laudiceia, Deus te abençoe, Laudiceia. Nossa irmã Patrícia também, graças a Deus, juntamente conosco nesta manhã. A Midian, Deus te abençoe. Um prazer tê-la aí participando conosco. Né, amados? Os irmãos sabem que essas orientações, a família, ela é de Deus para todos os homens. Infelizmente, o pecado cegou o entendimento humano. Então, eles não conseguem mais buscar a Deus, eles têm que ser evangelizados, receber Jesus, para que possam, de uma maneira consciente, servir a Deus. Muitos, mesmo não sendo crentes, eles conseguem ter um relacionamento harmonioso. Por quê? Porque eles ouvem a voz da consciência. O marido não é crente, mas ele raciocina. Ela é minha esposa, eu gosto dela, eu vou fazer bem para ela. E fazendo isso, ele faz bem para ele mesmo. E acaba obedecendo a Deus de uma maneira inconsciente. Agora, nós somos crentes. Nós temos uma consciência, não é? Miriam Félix está assistindo. Deus te abençoe, graças a Deus. Viu, amados? Agora nós somos crentes. Então temos que sentar. Se você percebe que alguma coisa não está bem, você, irmã, chame teu marido, converse com ele e vice-versa. Agora, é claro, se ele achar que não tem acordo e tal, o negócio todo, aí você conversa com o pastor da igreja. Aí o pastor da igreja chama ele para ver o que está acontecendo, para aconselhar. De repente ela tem um cooperador. E se você ficar quieta, e aí fica ruim, né? Você vai ver o seu marido pregando lá e em casa não pode, né? Nós pastores estamos aí para orientá-los, para ajudá-los nos momentos difíceis. A vida é cheia de surpresas pelo caminho, mas Jesus, ele vai nos ajudar. Ore pelo teu esposo, você, esposo, ore pela tua esposa, compreenda ela, é o vaso mais frágil, não é? Se comuniquem, entendeu? Manuel Messias Alves, graças a Deus também está ali, né? Deus te abençoe, meu irmão Manuel Messias, obrigado por você estar aí também. Então, amados, a Bíblia diz que amai-vos uns aos outros, temos que fazer isso também no lar. Entenda que a sua esposa é pesado o trabalho da mulher, não é fácil. Lavar a louça parece simples, mas lavando a louça todo dia, cuidando de filho todo dia, não é verdade? Imagine isso. Então é um peso grande, é o papel da mulher, então ela precisa de compreensão. Por isso você está aí, ó. Você é o protetor do lar. O marido é o sacerdote do lar, é o protetor. E a esposa vai encontrar apoio em você, e você precisa ter o apoio necessário. Contrapartida, você precisa de auxílio. Tua esposa está aí do teu lado para isto. Então, minha irmã, faça o teu papel. Meu irmão, você faça o teu e vamos em frente. Deus vai nos ajudar. Meus amados, eu estou encerrando, meu tempo já foi. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja
com cada um dos irmãos. Amém? O Manuel Messias, ele é lá de Francisco Morato. Então Deus te abençoe, me honrando aí com a tua atenção. Irmãos, Deus abençoe. Até a noite, se Deus quiser. Amém.